Depois de Vinícius Júnior ser alvo de novos atos racistas, a polícia da Espanha prende 4 pessoas ligadas à colocação daquele boneco, né, que representava o atacante enforcado sob uma ponte em Madrid. O caso aconteceu em janeiro deste ano e os detidos vão responder pelo crime de ódio. Mais cedo, a Federação Espanhola de Futebol decidiu demitir o árbitro de vídeo que recomendou a expulsão do jogador brasileiro depois dos insultos de torcedores durante a partida contra o Valência no último domingo. Ainda ontem, o governo federal cobrou providências do governo da Espanha, governo federal do Brasil, né, cobrando o governo da Espanha, e o Itamaraty emitiu uma nota oficial repudiando os ataques contra o atleta do Real Madrid. Nas redes sociais, Vinícius Júnior divulgou um vídeo rebatendo as declarações do presidente da La Liga, Javier Tebas, que havia dito se tratar de um caso isolado. No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor ficou totalmente apagado em solidariedade ao jogador brasileiro e a CBF cobrou a FIFA. Jordana Araújo está por aqui nessa manhã para conversar conosco sobre esse caso. É mais um caso de racismo, são 10, né, contra o Vinícius Júnior, somente contra esse jogador brasileiro. E agora, né, Jordana, a gente tem finalmente uma ação por parte do governo da Espanha, o anúncio da prisão desses homens envolvidos naquele ato terrível, né, que foi a colocação daquele boneco na ponte em Madrid. Bom dia, Jordana. Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes. Isso, agora pela manhã, 7 horas da manhã, lá na cidade de Madrid, foram anunciadas essas prisões. São 4 pessoas que foram detidas como parte da investigação sobre esse ato horroroso por parte da torcida do Atlético de Madrid. Aconteceu em 26 de janeiro, depois da vitória do Real Madrid sobre a equipe. Segundo as informações da polícia local, esses 3 detidos fazem parte de uma torcida organizada do Atlético de Madrid e um deles também já tem passagem por lesão corporal. Infelizmente, é um ato muito, muito horroroso. Um boneco foi pendurado para simular o enforcamento do Vinícius Júnior. Então, um ato ridículo. Eu lembro que, na época, isso causou uma angústia em todos que acompanharam, porque, de fato, são imagens fortes. E do lado desse boneco também havia uma faixa dizendo que Madrid odeia o Real. Porque remete, né, o Jordana, esse boneco aos enforcamentos de negros na época mais aguda do racismo nos Estados Unidos e em estados do sul, no Alabama, no Mississippi. Estamos falando aqui de milhares de pessoas que morreram dessa maneira. A referência é claríssima, né? Aquilo que a gente viu em Madrid. E entra nesse contexto de tentarem atingir o Vini através desses atos. A gente, tocando nesse assunto, toca em uma série de camadas relacionadas ao racismo e de como ele pode nos atingir. E esse ato horroroso, pesado por parte da torcida do Atlético de Madrid, na época, muito condenado pelo mundo afora, mas sem nenhuma investigação por parte da polícia. E agora, depois de 2 dias de um caso que revoltou a todos, a polícia de Madrid resolve fazer essa investigação e prender esses 3 detidos. São 3 detidos e agora a polícia conduz esses casos por lá. Bom, e aparentemente a Espanha acordou, né? A gente vê aqui, inclusive, a imprensa dando muito mais destaque ao assunto. O El País, que havia praticamente ignorado a questão, hoje coloca a manchete: Brasil eleva o tom contra a passividade da Espanha frente aos ataques racistas contra Vinícius Júnior, como a manchete principal do seu site. O Marca, outro diário online, também da capital espanhola, coloca aqui também em destaque: Brasil ameaça a Espanha com a aplicação do princípio de extraterritorialidade. A gente ainda vai explicar esse assunto aqui. Geralmente é algo reservado a questões, a crimes contra a vida, a crimes mais sérios, como assassinatos, por exemplo. Mas o Brasil estuda a possibilidade de aplicar esse princípio no caso do Vinícius Júnior. E o próprio Marca publicou também um editorial em que se lê aqui na manchete: não é suficiente sermos não racistas, temos que ser antirracistas. É uma frase que a gente ouve bastante,
mas que estampa hoje o título de um editorial do jornal Marca. É necessária muito boa vontade para a gente acreditar que só ontem a polícia reuniu elementos suficientes para prender esses homens que protagonizaram esse crime medonho no dia 26 de janeiro, ou seja, praticamente 4 meses atrás, e que não seja uma estranha coincidência com o fato de, finalmente, anunciantes da Liga e de times espanhóis terem se tornado alvo da fúria de torcedores, muito justificada, aliás, depois de mais esse ato vergonhoso, né, contra Vinícius Júnior, em uma escalada insana, deprimente, deplorável, criminosa. Mas, por um motivo ou por outro, aparentemente a Espanha acordou para o que está acontecendo no seu território. Jordana, um ouvinte mandou mensagem para cá, o Amaro, está dizendo: por que apagar uma estátua, como aconteceu no Rio de Janeiro, como é que isso pode ajudar a acabar com o racismo? Ele está, na verdade, um pouco desdenhando dessa ação que foi feita, mas é uma ação importante. O próprio Vinícius Júnior, né, falou sobre isso depois, ele postou nas redes dele. O Megali ontem falava, né, como ele está se posicionando de uma forma muito lúcida, escrevendo muito bem, né, a respeito do que está acontecendo. Vamos falar um pouco sobre essas reações do Vini, né? Ele postou um novo vídeo ontem, aliás, um vídeo que mostra todo esse histórico de racismo contra ele, né? Sim, a gente vai acompanhar esse vídeo agora na íntegra, mas respondendo o que disse o ouvinte, é importante a gente chamar a atenção, sim, para esses casos de racismo, porque é pouco discutido. A gente espera explodir casos como esses para poder abordar. E não tem que ser assim, né? E dentro desse contexto de chamar a atenção é importante, de fato, mas não é só isso, né? Precisa de mais. Ontem, durante a programação da Band News FM, eu, na entrada, falei sobre a necessidade de ser além de nota de repúdio, ser além de um Cristo apagado. Tem que trazer o debate. Tem que falar sobre, tem que discutir o racismo, tem que discutir as camadas do racismo, racismo estrutural que existe dentro do esporte, né, que fomenta também toda essa questão de racismo no futebol, porque a gente não tem líderes negros dentro desses clubes. Isso acaba fomentando também lá fora, que é pouco discutido. Racismo não é crime na Espanha. Então, isso também acaba fomentando toda essa questão. Mas, respondendo o ouvinte, é importante, mas precisa de muito mais. Você falou do vídeo do Vinícius, ele se manifestou ontem à noite, postou esse vídeo em resposta, né, ao presidente da La Liga, que disse que os casos envolvendo ele, aliás, o caso envolvendo ele é um caso isolado, e o Vinícius Júnior fez um post com um vídeo, um compilado de todos os casos que ele sofreu. A gente vai acompanhar. Ó a torcida. Mano, meu Deus, mano. Aqui, ó. Fica chamando o Vini, olha, ó. Fica chamando o Vini toda hora de macaco, mano. Grava bem a cara desse bicho aqui, ó. Fica chamando o Vini, olha, ó. Fica chamando o Vini toda hora de macaco, mano. Bom, para quem não tá ouvindo agora, a gente vê a cena desse boneco, né? Não é um manequim, é um boneco mesmo. Pendurado no viaduto. Eu sei que para quem tá no carro não dá para ouvir muito bem, mas as pessoas ali imitavam macacos, as pessoas chamavam o tempo todo Vinícius de mono, né? Que significa exatamente macaco. Volte a comer plátanos, né? Bananas, enfim, todo tipo de ofensas
absurdas. Como é que é o nome do ouvinte que perguntou aí? Amaro. O Amaro, que má vontade também, hein? Do jeito que você fala, parece que o mundo não está se mobilizando e que a única decisão tomada foi apagar o Cristo Redentor. Com isso vamos resolver a questão. Não, ninguém está dizendo isso. É uma medida a mais, simbólica. Até para que a pessoa veja o Cristo apagado e pergunte ali para o vizinho, por que está apagado? Por causa do Vinícius Júnior. De alguma maneira, traz o assunto à tona, à discussão, mas a gente está muito distante de estar fazendo só isso para tomar alguma providência em relação ao Vinícius. Esse vídeo ele foi acompanhado de um texto, Carla, um texto muito forte por parte do atacante brasileiro, e eu vou ler ele rapidinho aqui para vocês. Agora, eu pergunto, quantos desses racistas tiveram nomes e fotos expostos em sites? Eu respondo, para facilitar, 0. Nenhum para contar uma história triste ou pedir aquelas falsas desculpas públicas. O que falta para criminalizarem essas pessoas e punirem esportivamente os clubes? Porque os patrocinadores não cobram a La Liga? As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana? O problema é gravíssimo e comunicados não funcionam mais. Me culpar para justificar os atos também não. Então é uma fala muito importante, entra dentro desse contexto de que não dá só para ficar em comunicado e sanções e videozinhos por parte do Real Madrid ali, tem que fazer muito mais. E o governo brasileiro também se posicionou por meio de seus ministros, né, Jordana? Isso, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, afirmou que o Brasil vai notificar o Ministério Público da Espanha contra a La Liga. Segundo ela, é hora de ir para cima para punir quem cometeu esse crime. A gente vai ouvir a palavrinha dela. A gente vai, através do Ministério Público, notificar para que seja investigada a La Liga em todos os casos. Não dá para a gente ficar só na coisa do repudiamos, numa nota, sem ação concreta. Então a gente agora vai para cima com o Ministério Público de lá, para que eles sejam notificados e investigados. E respondam pelos seus atos. Além dela, o ministro de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a pasta estuda acionar uma medida jurídica excepcional, mas deixou claro que a ação só seria tomada em último caso. É possível que, no caso de crimes contra brasileiros, mesmo no exterior, haja aplicação da lei brasileira. Esse é um remédio extremo, claro, mas pode funcionar, pode ser necessário, e o Código Penal diz que a iniciativa parte do ministro da Justiça, que pode fazer essa requisição de providência das autoridades brasileiras. E aí, Jordana, quando a gente acompanha, você falou, eu estou trocando uma ideia aqui com um ouvinte, é interessante que a gente faça essa troca de ideias, isso é parte do debate, né? Band sensacionalista prestadora de mau serviço, não percebe que está dando palco para idiotas repetindo esse vídeo? Eu digo o seguinte, é preciso falar sobre isso. Só o inconformismo move o mundo. Só o inconformismo. Se conformar, deixar de denunciar, o que a gente está fazendo aqui é também parte desse debate. Denunciar, esconder é impedir o debate. E foi exatamente o que você começou falando, da importância do debate. Inclusive de a gente não esperar episódios assim para promover esse debate. Jordana também falou de passagem aqui sobre a ausência de uma punição prevista no Código Penal. Real Madrid fez ali uma queixa ao Ministério Público espanhol por delitos de ódio, já que não há uma classificação do crime de racismo ou de injúria, enfim, entra como um delito de ódio. Depois desse episódio com o Vini Júnior, mas a Espanha vem sendo duramente criticada exatamente pela tolerância em casos de racismo. E quando a gente fala de inconformismo, a gente está falando de não tolerar mais esse tipo de coisa. É parte desse debate. E aí tem uma outra questão, né, Jordana? E aí, de repente, você pode também falar um pouco mais sobre isso, que é o aspecto da educação. De como tratar. O próprio Vini Júnior tem um instituto, e ontem eu estava lendo assim, como funciona o instituto dele, que oferece aulas de antirracismo para escolas. Então o instituto promove ações nas escolas para ensinar. E ensinar não é só o estudante, aquela criança e tal, professores. Como professores, eventualmente de outras gerações, que entendiam esse assunto de outra forma, ou que não têm um olhar dedicado a isso, como professores podem e devem se preparar para impedir casos de racismo e tratar desses assuntos nas escolas. Isso é super importante, é um trabalho lindo que o Instituto faz, né? É um assunto que precisa ser tratado em todas as suas camadas, Sheila. Quando a gente fala de racismo, a gente precisa aprofundar, a gente precisa trazer isso à tona, porque é algo presente.
na nossa sociedade. Todos os dias a gente tem contato com algo relacionado ao racismo. E uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é que o racismo, ele não está só linkado a casos explícitos de ofensas. Né? A gente tem modalidade do racismo estrutural, a gente tem modalidade do racismo institucional, e isso fere tanto quanto você ser chamado de macaco. Então é muito importante esse trabalho realizado pelo Vinícius Júnior, de trazer o debate antirracista para a educação. Isso não deveria ser só uma ação dele, é uma ação que deveria surgir por parte do governo, por parte das organizações que cuidam das escolas, porque é um assunto latente, é um assunto que faz parte do nosso dia a dia e que a gente não, e mais uma vez reforço, a gente não tem que esperar um caso acontecer e ter grande repercussão para falar. A gente precisa dessa educação, desse letramento antirracista, para que as pessoas entendam o quão grave, porque você conversa, você percebe em alguns lugares que tá tudo bem, tá tudo ok. As pessoas preferem tentar silenciar o Vini Júnior, e isso é um ponto importante que a gente tem que trazer. Essa tentativa de silenciamento é mais uma agressão. Você imagina você passar por essa violência, você buscar ajuda ali dentro do gramado e ser ignorado, ser silenciado por uma violência, no caso dele, uma violência física, né, que foi uma pessoa que foi lá e deu um mata-leão impedindo ele de continuar, e toda a violência que ele recebeu em todos os outros casos. Porque a gente está falando que teve o posicionamento do Ancelotti, mas a gente tem que lembrar que o Ancelotti, durante muito tempo, negou esses casos de racismo. Negou também, a La Liga continua negando, tanto que teve um entrave entre La Liga, Real Madrid, a Federação de Futebol, e isso também é uma violência. Então a gente precisa desse letramento, a gente precisa trazer essas questões mais à tona para que as pessoas entendam o quão grave é isso. E vai muito além de ser chamado de mono. O entendimento espanhol até hoje é de que aquilo era parte do jogo, fazia parte do espetáculo, uma resposta a eventuais provocações dentro de campo, uma parte do que é a relação entre torcida e jogador. E agora a Liga está percebendo que não é assim, que o mundo não vai mais entender esse tipo de agressão dessa maneira, e patrocinadores, por um motivo ou por outro, até porque não gostam de perder dinheiro, vão forçar uma mudança que aparentemente começa a entrar em curso. Jordana, obrigado. E o nosso ouvinte aí, ele tá com um entendimento, com todo respeito aqui, tá? Muito equivocado da maravilhosa frase do Boechat de não dar palanque para otários, que é um dos mandamentos, né? Que a gente tem entre nós aqui dentro da Band News FM. A gente não vai dar palanque no sentido de não ouvir argumentos racistas. Algumas questões não possuem dois lados. Não existe o lado do racista e o lado do antirracista. O lado racista não é um lado. É o lado do criminoso. Portanto, não é legítimo e não deve ser ouvido e jamais ganhará palanque aqui na Band News FM. Agora, crimes têm que ser mostrados. Crimes têm que ser exibidos, né, em todos os seus detalhes. E, se possível, chocarem. Para que comecem a criar dentro de pessoas que não conseguem enxergar o absurdo do que a gente está vendo aí nos estádios da Espanha como algo que não pode acontecer. Para isso, a pessoa tem que ser confrontada com esses crimes, com essas imagens, com esses áudios. Outros jogadores, sim, já foram alvo de ataques tão graves quanto os de Vinícius Júnior. A gente lembra do Daniel Alves comendo aquela banana que foi jogada no campo. A gente lembra de muitos outros jogadores africanos que sofreram algo muito parecido. Mas nunca ninguém foi atacado tantas vezes e tão sistematicamente contra Vinícius Júnior, né? E talvez ele se torne, quem sabe, a gente esteja vendo o princípio de uma grande mudança, não só nos estádios, mas no mundo. E que essa mudança comece com o Vinícius. Seria muito simbólico, porque é um jogador que jamais abaixou a cabeça para esses criminosos, para essa gente deplorável. A gente vai para o Rio de Janeiro agora, porque a Júlia Calembá tem mais informações sobre o caso do Vini. A Confederação Brasileira de Futebol envia um documento à FIFA pedindo que a entidade máxima do futebol tome medidas esportivas e jurídicas para o combate de atos racistas. A iniciativa é um protesto da CBF após mais um episódio de racismo contra o atacante Vinícius Júnior, ocorrido durante o jogo do Real Madrid com o Valência no domingo pelo Campeonato Espanhol. Uma cópia do documento também foi encaminhada para a UEFA, Conmebol, Federação Espanhola de Futebol, e para o jogador da seleção brasileira
brasileira. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, se mostrou indignado com o novo incidente envolvendo Vinícius Júnior. Eu encaminhei um documento onde a CBF não espera outra coisa que não seja da FIFA na aplicação de punições para que possa a La Liga executar. Porque nesse documento para o presidente da FIFA, nós também copiamos o presidente da UEFA, o presidente da Conmebol e o presidente da Federação Espanhola, ao qual teremos uma reunião para tratarmos de questões com relação ao racismo. Sabe que os ouvintes escreveram de volta aqui, aqueles ouvintes questionando as ações, né? E também essa coisa de dar palanque. Na verdade, era revolta dentro dessas pessoas. O próprio Amaro, aquele que questionou a ação no Cristo, disse, obrigada por esclarecer, e é assim que a gente forma o diálogo, né? A gente tem que conversar para se entender, e na verdade era uma tentativa de demonstrar toda a revolta com essa situação que esses ouvintes se expressaram dessa forma. Eu falei, com todo respeito ao ouvinte. Não, claro. Eu acho que o entendimento dele tá equivocado. E eu entendo a raiva. A gente também se revolta, dá embrulho no estômago de ouvir isso, mas é necessário. Às vezes o jornalismo precisa causar algum impacto. Assim, a gente provocar tá trocando também ideias alguma mudança. aqui. É isso, estamos trocando ideias. Só teve um ouvinte aqui que perguntou onde é exatamente o Instituto Vini Júnior, como é que faz para que escolas possam receber o Instituto para oferecer essas aulas. É no Rio de Janeiro, tá? Funciona em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, oferece essas aulas de antirracismo, trata de solidão da criança negra na escola, trata de racismo recreativo, visibilidade, enfim, alguns desses vários assuntos. E um registro aqui de ouvinte, e aí a gente fala das muitas camadas do racismo, né, citadas pela Jordana, que é o racismo que às vezes é sutil, mas que para quem é alvo do racismo é um golpe muito duro, é uma agressão. E o nosso ouvinte escreve, o Júlio, sou professor de pré-vestibular, já sofri e sofro várias situações de racismo. Quer saber uma? Você não é professor, né? Você é inspetor. Que legal, a escola tem um professor negro, não sabia que vocês davam aula também. Nossa. Isso é um tipo de racismo, né? Mas, que isso. Então, obrigada por todas as participações aqui dos nossos ouvintes. Muita gente trocando ideia, é importante. É um debate muito importante. Em Vamos frente. com outros destaques? Vamos, a gente tem uma história intrincada aqui, complicada, mas o Ângelo Sfaier vai explicar pra gente. É o seguinte, o juiz Eduardo Apio, que assumiu os processos da Lava Jato em Curitiba, foi afastado do cargo. Por quê? Essa decisão foi tomada pelo TRF4 depois que o desembargador Marcelo Malucelli relatou ameaças contra o filho dele, João Eduardo Malucelli, sócio de Sérgio Moro. Foram ameaças por telefone e a suspeita é de que essa ligação tivesse sido feita por Eduardo Apio. Ele tem 15 dias para apresentar a defesa, mas já tem uma série de restrições, não tem acesso ao computador, aos seus arquivos, à sua senha, e ninguém conseguiu explicar ainda por que o juiz ameaçaria o filho do desembargador, que é sócio de Sérgio Moro. A história é muito complicada. Tenta explicar para o nosso ouvinte. Aí, Sfaier, bom dia para você. Muito bom dia a você e a todos. Pois aí, afastando Eduardo Apio da 13ª Vara Federal de Curitiba, afasta-se também esse juiz dos processos relacionados à Operação Lava Jato. Ele assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba há aproximadamente 100 dias, desde fevereiro. E desde então ele havia retomado o andamento de processos antigos e reformado também decisões do ex-juiz Sérgio Moro. Entre os processos que Apio mexeu, é um que envolve Rodrigo Tacla Duran, um advogado apontado ao longo das investigações como um dos operadores, não só da empreiteira Odebrecht, como de outras empresas investigadas também na Operação Lava Jato, e essa decisão dele acabou sendo reformada na segunda instância pelo desembargador Marcelo Malucelli. E é aí que começa a relação envolvendo Moro, Apio e Marcelo Malucelli. Essa medida do TRF4, do Conselho Administrativo do Tribunal de Segunda Instância, que tem sede em Porto Alegre, atende a um pedido do próprio Marcelo Malucelli. A alegação é de que Apio extrapolou os limites da função ao ligar fora do horário de expediente e sem se identificar para o filho do magistrado. A intenção era confirmar, ou seria confirmar o parentesco entre eles, uma vez que o filho do desembargador
teria ligações com o senador Sérgio Moro, eleito hoje pelo União Brasil. João Eduardo Malucelli seria sócio do ex-juiz em um escritório de advocacia sediado aqui em Curitiba. O parlamentar, que até 2018 era o juiz responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, foi acusado de extorsão pelo advogado Rodrigo Tacla Duran. O desembargador, por sua vez, teria atuado em benefício de Moro ao publicar decisões desfavoráveis a Tacla Duran, e o contexto da suposta ligação de Apio para o filho do desembargador ainda precisa ser esclarecido, mas ela parte desse ponto, que seria uma ligação irregular com o objetivo de descobrir a relação entre João e Rodrigo. Além desse caso específico, a postura do juiz Eduardo Apio tem causado desconforto em alguns ex-integrantes da Lava Jato desde que assumiu em fevereiro os processos que tramitam na 13ª Vara Federal de Curitiba. O magistrado reformou várias decisões do ex-juiz Sérgio Moro, fez críticas públicas à condução dos processos e ontem mesmo, ainda antes dessa decisão no TRF4, falou em apagar o legado da Lava Jato. Em entrevista à Globo News, o magistrado disse ver indícios graves de delitos envolvendo uma escuta ilegal na cela do doleiro Alberto Youssef, considerado o marco zero da operação. Reconheceu também que utilizava para acessar o sistema de justiça o login ou a senha LUL22, uma referência a Lula 2022, que seria uma provocação ou um posicionamento político-partidário deste juiz agora afastado e que agora terá esse prazo de 2 semanas ou 15 dias para prestar esclarecimentos ao TRF4, mas desde já sem acesso aos processos na 13ª Vara Federal. Entenderam? Uma vitória. Não, prestando bastante atenção, o Luiz Faier foi bem. Foi. Conseguiu colocar a questão, mas é complicado para quem está dirigindo, ouvindo buzina, tendo que prestar atenção no caminho. Aí entra a moça lá do Waze, virem à direita. É complicado, mas basicamente essa decisão foi uma vitória para aquelas pessoas que desejam proteger Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e etc., dos depoimentos, das acusações gravíssimas do advogado Rodrigo Tacla Duran. Basicamente é isso. Valeu, Sfayer. Valeu. Bom, falando em Deltan Dallagnol, a Corregedoria da Câmara tentou pela 3ª vez notificar o deputado cassado, mas não conseguiu e sem sucesso. Essa notificação foi publicada no Diário Oficial da União. O ex-coordenador da Lava Jato no Paraná tem 5 dias para se defender. Fala aí, Leandro Aislan. Pela 3ª vez consecutiva, a Corregedoria da Câmara tentou notificar o deputado cassado Deltan Dallagnol, mas ele não foi encontrado no gabinete parlamentar. Assim, ele deve ser informado sobre a cassação por meio de uma publicação no Diário Oficial da União. A partir disso, ele vai ter 5 dias úteis para se manifestar por escrito. Assim que o processo é concluído, ele é encaminhado para a mesa diretora da Câmara, que, segundo a Constituição, deve declarar a perda do mandato do parlamentar. Dallagnol teve o registro de candidatura cassado em decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lá, vai você, Carlinha. No Distrito Federal, a Justiça anulou a posse de Jorge Viana como presidente da Apex, a Agência de Promoção de Exportações do Brasil, por não saber falar inglês. A decisão foi tomada pela juíza Diana Vanderlei, da 5ª Vara Federal, e atende a um pedido feito pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL. Nela, a magistrada deu um prazo de 45 dias para que o ex-senador e ex-governador do Acre comprove a fluência no idioma. Serão aceitos certificados de escolas de inglês ou a declaração de 2 profissionais renomados no ensino da língua. Na decisão, a juíza ainda determinou que Jorge Viana anexe vídeos de palestras ou reuniões da Apex nas quais ele aparece demonstrando a conversação no idioma. O ex-senador foi nomeado para o cargo em janeiro, quando a agência exigia o inglês como requisito mínimo para a vaga de presidente. Pouco depois, Jorge Viana mudou o estatuto do órgão para acabar com a obrigatoriedade da fluência no idioma. Não dá. Era um dos requisitos. Aí ele mesmo vai lá e muda uma obrigação que ele não conseguia cumprir para que ele... Não tem nem discussão. Não é porque foi um pedido feito pelo Flávio Bolsonaro que necessariamente vai estar equivocado. Até um relógio parado 2 vezes por dia, aquela coisa toda. Agora, haja Pink and Blue, hein? Haja aula de reforço nesses 45 dias para comprovar que você tem influência numa língua que você não tem. E me parece óbvio que o presidente de uma agência de promoção de exportações do Brasil tenha que saber se comunicar
na língua mundial dos negócios. Não é nenhum absurdo, né? Não estamos falando de nada tão fora de compasso assim. Ainda tem que ser um pouco mais que isso aqui. The time you don't have goal, you make o Brasimum, ou maybe Vachego, ou Business in Brasil. Ou maybe Inocente. Ou maybe Inocente. É que engraçado, você vai ver esse áudio. Se você prestar muita atenção, ele tá falando direitinho. Tá. Ele só tá falando do jeito dele. Aham. Com o sotaque dele, né? Todo mundo entendeu. A lá Joel. Mas as frases se encaixam, tem começo, meio e fim. Mas nem isso aqui deve sair ali do Jorge Viana, não. Não deve. Em frente, os integrantes das 3 CPIs instaladas na Câmara se reúnem hoje para definir o calendário e as convocações de investigados e testemunhas. André Viana. A Câmara dos Deputados deve iniciar os trabalhos de 3 CPIs diferentes nesta terça-feira, além da instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Criminosos de 8 de janeiro, na quinta-feira. Os deputados devem definir ainda hoje o calendário das comissões das Americanas, que apura irregularidades na prestação de contas da empresa, do MST, que investiga a atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e das apostas esportivas, que busca esclarecer possíveis manipulações em jogos de futebol. O plano de trabalho é um documento que traz informações básicas sobre as CPIs, como, por exemplo, a linha de investigação a ser seguida e uma prévia do cronograma. As comissões parlamentares de inquérito são temporárias e têm um prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Já a CPMI, realizada em conjunto entre o Senado e a Câmara dos Deputados, será instalada ainda nesta semana, em reunião presidida pelo senador Otto Alencar, do PSD. A duração inicial dos trabalhos será de 6 meses, e a comissão será composta por 32 titulares, divididos igualmente entre deputados e senadores. Também na Câmara, os deputados podem votar entre hoje e amanhã a proposta das novas regras fiscais que vão substituir o teto de gastos. A expectativa do governo é de que o projeto, que limita o crescimento das despesas à elevação das receitas, seja aprovado com folga e permita ao Banco Central dar início a uma trajetória de queda da taxa básica de juros, atualmente em 13,75% ao ano. A gente tem mais de Brasília agora com Márcio Rocha. A Câmara dos Deputados deve seguir o cronograma previsto e votar o mérito do projeto que trata das novas regras fiscais, rebatizadas como Regime Fiscal Sustentável, na próxima quarta-feira. A medida vai substituir o chamado teto de gastos, teve a urgência aprovada na semana passada e assim vai ser votada direto no plenário da Casa sem passar pelas comissões, como a de Constituição e Justiça, o que vai acelerar a tramitação. A proposta prevê que o crescimento das despesas fica limitado a 70% da variação da receita dos últimos 12 meses. Os gastos vão crescer a um limite que será determinado pelas sanções que obrigam a redução das despesas quando forem ultrapassadas algumas metas. Isso vai acontecer em casos de descumprimento ou não do resultado primário, que é a diferença entre as receitas e as despesas, e esse valor será definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Depois de se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o cenário é de confiança para aprovação e que o Boletim Focus, que traz as expectativas do mercado financeiro, tende a ficar mais otimista com o passar do tempo. É que o Focus ele vai ficando otimista ao longo do ano, entendeu? Passou de 1 para 1,2, de 0,9 para 1, vai crescendo. E aqui a nossa equipe é uma equipe de técnicos de carreira, não tem questão política. Eles fazem com base em projeção técnica. E eu acho que nós somos mais próximos dos números mais otimistas da economia, entendeu? Eu penso que nós vamos ter uma convergência de números ao longo do ano. Ontem, durante evento realizado em São Paulo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o atual nível da Selic está inibindo o crescimento da economia. No momento atual que o Brasil vive, no novo governo, com um apelo social forte, com o enfrentamento a problemas sociais graves que nós temos no nosso país, com a necessidade premente de fazer a economia acelerar, gerar emprego para combater fome, miséria e exclusão, obviamente que a taxa 13,75 ao ano é inibidora desse projeto de governo do presidente eleito e de sua equipe econômica. Então, o que nós temos que buscar? Obviamente, respeitando a opção que fizemos da autonomia do Banco Central, respeitando os critérios técnicos e de fundamentos científicos dos economistas e daqueles que compõem o Banco Central. É, de fato, fazer um apelo para que a nação brasileira e as suas instituições encontrem o caminho possível, o mais rapidamente possível, para a redução da taxa básica de juros de forma gradativa, sem movimentos bruscos. Pois é, ele está, né, no caso aí, defendendo a autonomia, entre aspas, do Banco Central e tal, mas dizendo, olha, esse nível, essa sustentação de juros a 13, não sei quanto por cento, isso aí
de fato, inibe o crescimento da economia brasileira. E no mesmo evento, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, elogiou o novo marco fiscal, mas afirmou que as expectativas do mercado seguem muito elevadas. Não tem relação mecânica entre o arcabouço em si e a política monetária. A relação está através do canal de expectativa. Então, a pergunta é o que eu preciso fazer para maximizar, né, essa melhora de expectativas para abrir, né, um cenário onde o Banco Central tenha condições de cair os juros. E aí a gente, olhando a reação de mercado, entende que o mercado olha que o arcabouço foi um grande esforço. Eu acho que o ministro Haddad trabalhou muito duro num ambiente onde até membros do governo foram contra, pelo menos é a percepção que passa para quem está de fora, mas que fez um trabalho muito duro, eliminou completamente esse risco da dívida simplesmente sair, né, de controle. Tem uma preocupação com a dinâmica entre gastos e receitas. Acho que não cabe ao Banco Central comentar. Eu acho que o importante é ser feito com credibilidade, e essa credibilidade que atua no canal de expectativas é que abre o horizonte para o Banco Central atuar. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro é ouvido pela Polícia Federal no caso das joias trazidas ilegalmente da Arábia Saudita e responde a todas as perguntas. Segundo o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-presidente pediu que ele tentasse recuperar o conjunto feminino apreendido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Fala aí, João Pedro Melo. O tenente-coronel Mauro Cid responde a todas as perguntas da Polícia Federal em depoimento sobre o caso das joias recebidas da Arábia Saudita. O militar está preso em Brasília há 20 dias por causa das investigações sobre a fraude em cartões de vacina e foi ouvido por videoconferência nesta segunda-feira. A PF queria esclarecimentos sobre a participação dele na tentativa de liberação do conjunto de joias. No interrogatório anterior, ele já tinha confirmado que Jair Bolsonaro avisou sobre as joias apreendidas pela alfândega no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo o tenente-coronel, o ex-presidente teria pedido para ele conferir se era possível regularizar esse estojo. Mauro Cid já prestou outros 3 depoimentos à Polícia Federal. Na semana passada, ele preferiu ficar em silêncio quando questionado sobre a fraude em cartões de vacina. Bom, e já a gente vai abordar outros temas, outros assuntos aqui no Jornal Band News. Vamos falar sobre a emergência zoossanitária por causa de casos de gripe aviária no Brasil. Vamos falar também sobre a morte de uma influencer no Rio de Janeiro. O PM condenado, apontado como mandante do assassinato da juíza Patrícia Scioli, vai para o regime semiaberto. E também a gente vai falar sobre a presença e despedida de Roger Waters no Brasil. Pô, esse cara merece bater o recorde do Coldplay, né? A abertura, dizem, é do Coldplay, uns 25 shows. E eu quero falar também da esposa do governador de Roraima, eleita para uma vaga no TCU, do TCE. Que belezinha, né? Uhum. Que beleza. Não tem um tribunal de contas nesse país que não tenha uma esposa, um marido, um primo, um vizinho, uma sogra de político no Brasil. É uma brincadeira. Daqui a pouco a gente vai voltar ao assunto.